Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Chaves e nós estamos trabalhando hoje, neste momento, em torno da disciplina de História da América Contemporânea. A gente está trabalhando aqui com um conteúdo que faz parte da aula 4 da nossa disciplina. É um conteúdo que vai tratar sobre o mesmo assunto da sessão anterior, que é o assunto do capitalismo na América Contemporânea. Esse assunto é um assunto que nos é especialmente caro à luz do que a gente vem discutindo sobre a inserção na própria contemporaneidade do continente e das suas sub-regiões. E um pouco do que a gente vai falar hoje tem mais a ver com a discussão do papel do capitalismo na história contemporânea das Américas. Quer dizer, a gente vai buscar compreender aqui não a totalidade do processo, porque isso seria, dada a complexidade, a vastidão do assunto, praticamente inviável em uma sessão ou duas. Seria perfeitamente possível, inclusive, fazer uma disciplina inteira sobre isso. O que a gente pode, e na minha opinião deve fazer aqui, que é absolutamente construtivo, interessante e pode ser de um bom contributo para a gente? É a gente compreender como esse capitalismo ele se desenvolveu como, em primeiro lugar, um modo de produção, uma discussão importante da discussão econômica contemporânea nas Américas, especialmente no debate entre Ander Gunder Frank e Ernesto Laclau. Vou mostrar para vocês o livro, a obra, onde se encontra a discussão da dependência, esse debate, né? Ernesto Laclau, para que vocês vejam quem é, esse sujeito aqui, esse senhorzinho argentino, já falecido, tá? Ele discutiu um livrinho muito bom, muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Este livrinho aqui. Política e Ideologia na Teoria Marxista. É o livro da Paz e Terra, de aproximadamente, deve ser de 1979. Deixa eu ver se eu acho essa discussão aqui, esse livro, que foi publicado no final da década de 70. Eu tenho quase certeza que foi. É curioso que, inclusive, eles são dois debatedores, dois sujeitos que dialogam sobre esse assunto, morreram no mesmo ano de 2005, inclusive. Com uma discussão muito séria sobre o papel de uma visão sistêmica, estruturante, sobre o que é o capitalismo, que era uma visão muito próxima dos teóricos da dependência daquela época, e uma discussão igualmente importante se, ao invés de ser um sistema de relações, uma estrutura, se o capitalismo era uma nucleação produtiva em transição, ou seja, o capitalismo como modo de produção. É uma discussão muito importante da economia política, mas eu vou passar ou bypassá-la, dada a finitude da nossa capacidade de trabalho aqui, tá? Para a gente ser bem objetivo, bem prático. Vamos em frente. A gente já falou várias vezes, mas vamos voltar a uma caracterização simplificada. A economia latino-americana é uma economia baseada na exportação, é uma economia exportadora, majoritariamente em vias de industrialização, que consiste em países individuais nas regiões geográficas da América do Norte, da América Central, da América do Sul e do Caribe. Os padrões socioeconômicos do que hoje é chamado de América Latina foram estabelecidos em favor do processo colonial, que todos nós conhecemos, quando a região foi majoritariamente controlada pelos impérios espanhol e português. Claro, com a presença francesa, holandesa e Grã-Britânica não, né? Daniel deu mole agora. Britânica, que foram alguns dos impérios importantes na construção de uma ordem colonial no continente, fundamentais, inclusive. No final desse século XIX, quando a gente já falava em boa parte dos países independentes, a maior parte dessa economia foi incorporada, integrada definitivamente ao mundo, num padrão que se segue mais ou menos até hoje, que é o da exportação de commodities.
Ajudou o que no crescimento dessa economia, do ponto de vista industrial e na expansão econômica? O investimento de capital estrangeiro, a construção de infraestrutura, como ferrovias, por exemplo, o crescimento do setor de trabalho com imigração vinda do exterior, compulsória ou voluntária, o fortalecimento, ainda que bastante incerto, das instituições públicas e a expansão da educação. São alguns fatores que nós poderíamos explorar o papel das Forças Armadas, nós poderíamos explorar o papel das elites e das oligarquias. São vários os fatores que ajudaram a fazer que a gente chegasse onde chegou. Historicamente, essa economia de exportação tem tido, especialmente no período colonial, prata e açúcar como as primeiras grandes commodities do continente. Com o tempo, os países concentraram-se em aproveitar essa vocação comoditista, exportadora, para se integrar, através dessa exportação de matéria-prima, aos mercados globais. E aí, esses dois setores econômicos, eles foram razoavelmente preponderantes, a agricultura e a mineração. Por que a mineração foi favorável? Bom, porque são reservas naturais disponíveis, tá? Coincidiram em larga medida, ou foram parte da construção coincidente de um regime de valor a partir desses minérios. E a agricultura se dá, obviamente, pela grande extensão de terra, com um clima tropical ou temperado, com um imenso potencial para o cultivo de produtos agrícolas. Então, se a gente for olhar o que é o mapa da América do Sul, vamos olhá-lo. Eu gosto muito sempre de fazer isso, quem faz disciplina comigo conhece. Isso aqui é a América do Sul, tá, pessoal? Se vocês olharem bem, a majoritariedade do terreno da América do Sul é de um terreno sem grandes cadeias montanhosas, como, por exemplo, vou mostrar aqui, é parte da Europa, tá? Não tem um amplo deserto ou uma região árida, vamos chamar assim, com uma enorme diversidade de biomas, uma enorme diversidade de bacias hidrográficas, majoritariamente dos grandes rios, né? A Bacia do Prata e a Bacia do Amazonas, com toda essa possibilidade que a gente descreve como uma possibilidade de plantio, de terras cultiváveis. Por isso que muita gente se refere à América do Sul como um celeiro do mundo, porque aqui é uma terra realmente muito propícia para a produção. Tá legal? Vamos em frente. As principais economias, que têm até recebido algumas perspectivas positivas pelos bancos de investimento, são Brasil, Argentina, Colômbia, México e o Chile, que tem o maior porte, tá? Poderia ser incluído aqui o Uruguai? Poderia. Mas o Uruguai é um país pequenininho, importantíssimo, de gente muito séria e competente, mas é um país demográfico e economicamente muito pequeno, apesar de ter uma excelente organização institucional e produtiva e apresentar uma perspectiva de crescimento muito, muito grande. Bom, a gente pode falar que esse capitalismo na região, ele assume vários feitios, né? Ele tentou incorporar vários dos grandes padrões globais. Ora mais liberais e baseados no mercado, ora mais coordenados por preocupações sociais, ora mais centrado no Estado, ora mais centrado no papel dos conglomerados. É difícil dizer qual é o nosso modelo, porque esse é um debate muito tortuoso. O capitalismo, e é por isso que eu elegi essa figura aqui para brincar com a abertura da disciplina, né? Que é um grafite de uma cidade colombiana, em que é uma mão apertando o pescoço da cobra do capitalismo yankee, e os ratos vendepátrias, né? Que são as elites pós-coloniais interessadas em boas relações com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, interessados em lucrar, né? Que é sempre uma coisa que traz muita polêmica no continente. A gente tem uma dificuldade enorme em dizer que o nosso capitalismo é como o capitalismo desses padrões. É muito mais interessante observar a existência desses padrões e tentar criar algum grau de combinação, de construção, de entendimento, né? Enquanto alguns regimes capitalistas são mais liberais e baseados no mercado, outros são mais coordenados por atores sociais, como a Alemanha, né?
Há uma diversidade muito grande. A literatura que discute a América Latina nessa perspectiva considera que o principal elemento que define esse tipo de capitalismo é a heterogeneidade e o grau de hierarquização, ou seja, diversidade e poder são traços importantíssimos para a compreensão desse tipo de capitalismo. Então haveria um grande tipo, mas com uma diversidade muito grande de variações. Ok? Vamos em frente. Embora sejam muito diferentes esses países, como a gente falou, e a gente tenha traços comuns, como a hierarquização das relações sociais, a existência de fenômenos de escravatura ou dominação social bastante contundentes, dramáticos, inclusive, a gente pode observar, do ponto de vista econômico, essas relações na história do continente a partir de algumas dimensões analíticas. Eu queria sugerir essas dimensões. A gente pode olhar, por exemplo, a questão dos regimes de acumulação. Como é que um país produz, o que ele produz, a maneira como ele redistribui riqueza, entre lucros e salários. Uma outra forma de observar é o papel do Estado ou da inserção internacional, ou seja, como da porta para dentro ou da porta para fora, esse ator de coordenação, esse grande ente coordenador das relações sociais que é o Estado, faz com que o país se estruture e se posicione. Uma outra forma interessante de entender esse capitalismo latino-americano e um prisma analítico, vamos chamar assim, né, é a observação de como as coalizões sociais dominantes foram se estabelecendo, especialmente o papel da sociedade civil nessa ocupação, tentando tirar um pouco o papel das instituições e observando mais as correlações de forças, lutas de classe como elemento. Sem dúvida alguma, a estrutura do Estado, se é centralista, se é federalista, como ele distribui competências é importante. Por último, seria possível dizer que o contrato social, como um resultado de todas essas relações institucionais, produtivas e sociais, se desenvolve. Mas isso tudo é algo absolutamente aberto ao debate, e vocês, obviamente, têm um leque muito grande de prismas de análise para esse capitalismo, já que ele é um fenômeno tão multifacetado. Legal? Me parece muito apropriado situar, eu julgo que é importante situar para vocês, a discussão de uma tese, que talvez seja das teses mais importantes da história do pensamento econômico latino-americano no século XX, que é a tese Prebisch-Singer. O Lenin, quando escreveu Imperialismo, o estágio mais alto do capitalismo, ou etapa superior, ou etapa final, tem um monte de traduções, propôs que a riqueza se estenderia dos capitalistas avançados para os desenvolvidos. Posteriormente, uma teoria da dependência surgiu observando alguns aspectos dessas relações de poder em torno das relações sistêmicas de capital em termos globais, por volta da década de 40, em que o Raul Prebisch, um intelectual argentino, e Hans Singer, um intelectual alemão, observaram que os termos de troca dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos, com o tempo se deteriorariam. Os desenvolvidos conseguiam comprar cada vez menos, em troca de uma mesma quantidade pré-determinada de exportações de matérias-primas. Quer dizer, os países que têm o controle sobre as decisões do sistema econômico internacional conseguem impor, vamos dizer assim, simplificadamente, uma relação de dependência para com os países que têm uma margem de autonomia reduzida. Isso foi um argumento que foi na direção de tentar observar que há uma certa latitude no sistema dessas relações econômicas globais que envolvem a América Latina. Alguns desses autores, o Prebisch e o Singer, argumentaram que existem desenvolvimentos dependentes, que são desenvolvimentos parciais, que ocorrem, mas estão sob controle de tomadores de decisão, de atores externos. Para o Prebisch e para o Singer, algumas tentativas parcialmente bem-sucedidas de industrializar, ou seja, de trabalhar pela autonomia na direção da agregação de valor sobre matéria-prima e, portanto, gerar emprego, gerar riqueza, gerar renda, gerar tecnologia, são evidências de que houve um certo grau de desenvolvimento. Não é pura e simplesmente uma relação entre dominantes e dominados. Singer e Prebisch foram levados a essa posição de que a dependência não é uma relação pura e simples, como eu estou dizendo aqui para vocês, entre exportadores de commodities industrializados, mas entre diferentes graus de industrialização. E é justamente a assimetria entre esses graus, a disparidade, que produz a desigualdade intrínseca e, portanto, cria relações de dependência.
Nessa abordagem, há uma distinção entre esferas econômica e política de um lado, obviamente, que são determinantes, mas cria-se uma espécie de matização que é absolutamente importante, né? Se a gente tivesse que sintetizar essa tese, a gente sintetizaria no seguinte, para tentar observar, digamos, 4 grandes pontos da teoria da dependência, da tese da dependência, né? Em primeiro lugar, e me parece mais apropriado, inclusive, chamar de uma tese da dependência do que de uma teoria, dada a própria diversidade de debate que se constituiu em torno da CEPAL, da Comissão Econômica para o Desenvolvimento da América Latina, na ONU, que foi um feito estrondoso, super importante, com o trabalho do Celso Furtado, intelectual brasileiro, sendo notório em importância, né? Que essas propostas basicamente envolvem, a tese da dependência envolve, em primeiro lugar, a constatação da existência de relações desiguais de poder, que a subordinação não se dá só economicamente, mas culturalmente, politicamente, num desenvolvimento ampliado, numa escala de ampliação da dependência, que essas nações do Sul, ao oferecerem recursos naturais de mão de obra barata e um destino para a tecnologia ultrapassada, são determinantes para fazer com que a roda desse imperialismo, e aí, obviamente, tem uma apropriação super importante da contribuição do Vladimir Lenin, teórica, de 1916, naquele livrinho, que vale a pena ler, O Imperialismo. Ou seja, não é só uma relação de dependência pura e simples do ponto de vista de relações de poder. Isso se dá dentro de uma mecânica específica. Lenin tem muito sucesso em descrever historicamente, inclusive, essa dinâmica. Que, outra tese importante, outra parte importante da tese da dependência, que as nações ricas procuram quase sempre eliminar quaisquer tentativas de sabotar tentativas de nações dependentes em resistir à sua influência, seja sancionando, estrangulando economicamente ou, às vezes até, inclusive, como foi na década de 60 na região, impondo força militar, apoiando golpes de Estado, apoiando forças brutas para criar uma conformidade desses padrões de desenvolvimento ao seu bel interesse. E é claro que as nações ricas, por último, vão tentar perpetuar um estado de dependência por várias razões, ainda mais óbvias. Porque é interessante criar dependência, porque é lucrativo, é vantajoso ter áreas de influência sobre a sua dominação. Não só do ponto de vista econômico, mas político, cultural, social, em qualquer aspecto necessário a essa lógica de desenvolvimento humano. E aí, como eu falava para vocês já sobre a CEPAL, vale muito a pena que vocês conheçam o debate que surgiu logo depois da Segunda Guerra, em que não só houve, obviamente, a vitória das democracias liberais, por um lado, e das socialismos por outro, sobre o fascismo, sobre o nazismo, mas também houve uma atualização no software, vamos brincar assim, do sistema internacional, com a criação de várias estruturas importantes, como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, como, por exemplo, o sistema da ONU, e como uma forja de instituições para estruturar a economia internacional na direção da multilateralidade, da multinacionalidade. Então, os acordos de Bretton Woods ajudaram a criar o FMI, que quem estava vivo e consciente na década de 90 na América ouviu falar muito sobre isso, para estabilizar um sistema financeiro e taxas de câmbio, o Banco Mundial para fornecer capital de infraestrutura, e todas essas organizações tiveram um papel super importante. O GATT, o General Agreement on Trades and Tariffs, vamos lá, General Agreement on Trades and Tariffs, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios, por isso se chama GATT, porque é uma sigla em inglês, tá? A gente poderia chamar de AGTC, se fosse em português, tanto faz, não tem problema. Que tinha uma estrutura para promover o comércio internacional, né? E esse debate era feito em rodadas de diálogo. Tanto que a rodada Uruguai dos anos 90 ajuda a criar o OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é super importante no mundo de hoje para a gente compreender as relações comerciais. Então, o que eu quero dizer com isso é que depois da Segunda Guerra Mundial começou a se formar um mundo que a gente chama de mundo globalizado, com organizações ou instituições multilaterais, evidentemente que são ocupadas em espaço pelas potências mais desenvolvidas, mais preponderantes economicamente, mais tecnologicamente avançadas, para criar uma espécie de governança internacional do capital. E a América Latina, obviamente, pela sua condição subalterna de inserção, acabou entrando ali no cantinho, na janela, ou até mesmo pela porta dos fundos nesses negócios.
E, como uma consequência para tentar criar um equilíbrio, especialmente por conta do interesse hemisférico americano, do monroísmo, como a gente já viu, no desenvolvimento latino-americano, foi criado o Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelos Estados Unidos e vários outros países, com o objetivo de fornecer crédito para poder ajudar esse processo de alavancagem da região na direção do desenvolvimento. Claro, o Banco Mundial estava muito ocupado em financiar o Plano Marshall, o Plano de Reconstrução Europeia, e o BID encontrou essa janela de oportunidade, né? Como a gente chama o Banco Interamericano, para financiar a infraestrutura, agricultura, energia, indústria, transporte, saúde pública, meio ambiente, enfim, tudo que fosse voltado para o desenvolvimento da região. E esse modelo, vamos chamar assim, esse modelo de amplos investimentos, que vai aproximadamente do fim da Segunda Guerra. No Brasil, a gente teve a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, gerando resultados super, mega importantes, como a criação do BNDE na época, hoje BNDES, a criação de vários projetos, inclusive as joint ventures americanas na Amazônia, com o pioneirismo do projeto ICOME. Nós temos mais ou menos de 1944, 1947, 48, se vocês quiserem ser mais precisos, até algo em torno da década de 70, quando ocorre uma debacle, né? Um colapso do sistema de coexistência pacífica, quando a ordem internacional da Guerra Fria fica tensa para chuchu, os Estados Unidos são obrigados a lidar com a Revolução Iraniana, a União Soviética invade o Afeganistão e cruza uma fronteira, os choques do petróleo, promovido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, confunde muito, embaralha muito o jogo da principal matriz energética global, que é o petróleo, especialmente do ponto de vista de combustíveis fósseis. E isso fez com que a década de 80, em função dos transtornos da década de 70, fosse uma década mais recessiva, vamos simplificar assim. Então, à medida que os países latino-americanos acabavam se tornando mais abertos ao investimento, mais dependentes, contraíram também dívidas para alimentar esse crescimento econômico e integrar esse mercado globalizado. Então, a promessa de receitas de exportação com dinheiro emprestado atraiu muitos países americanos para pegar dinheiro emprestado, especialmente em dólares. Os credores que estavam ansiosos na década de 70 para investir na América Latina, porque era vantajoso, com taxas de juros baixas e previsões otimistas, acreditavam que pegar dinheiro emprestado, que financiar, era uma decisão racional. Isso expôs as economias nacionais, os bancos, todos os envolvidos a um certo grau de risco. Quando as taxas de juros aumentaram, os preços da commodity caíram e os fluxos se inverteram com a fuga de capitais da região, especialmente depois do choque da crise da dívida de 1982. As taxas de juros afetaram muitos mutuários, o serviço da dívida, a rolagem da dívida sendo impossível ou dificultada, afetou muitos orçamentos nacionais, é algo parecido com o que a gente está vendo hoje, malgrado uma diversidade, e em muitos casos a moeda nacional de cada país acabou sendo desvalorizada. Então criou inflação, criou pobreza, corte de gastos sociais, distribuição de renda piorou, ou seja, uma deterioração do papel socioeconômico dessas economias, desses países. Então, para entender por que a década de 80 é uma década de crise, e a gente vai ver isso mais à frente em outras sessões, a gente precisa entender diretamente o que foi o papel do colapso desse sistema de financiamento nos anos 70. Entender que a década de 70 é uma década que comprime as possibilidades de uma oferta de crédito, de uma oferta de substituição de importações mais vantajosa para o continente. E aí, a desejabilidade de um desenvolvimento dependente, se é que isso foi possível, em larga medida, os governos militares na região tiveram um papel em garantir a viabilidade desse desenvolvimento dependente, desse desenvolvimento baseado numa relação de parceria privilegiada com as principais potências e um progressivo processo de acompanhamento, né, de aliança com esses países. A crise da dívida do terceiro mundo, que criou estagnação na África e na América Latina, causou algumas dúvidas se isso era viável. E começou a gerar um problema enorme, que foi o problema das restrições financeiras criando dificuldades para que esse desenvolvimento dependente gerasse relações privilegiadas. Então, na década de 80, essas ditaduras que foram instaladas em larga medida com o papel
em garantir a estabilidade desses modelos de desenvolvimento baseado em dependência, em contração de empréstimo, em relações privilegiadas, em parcerias estratégicas, eufemisticamente chamando, com os países desenvolvidos, começa a ser colocado em choque, em crítica, começa a se questionar se isso era interessante. Então, a década de 90, como uma consequência da década de 80, acabou tendo uma nova imposição de diretrizes, de disciplina, do ponto de vista fiscal, para evitar grandes déficits, o redirecionamento do gasto público de subsídios para uma provisão de serviços essenciais em favor do crescimento da pobreza, uma reforma, em muitos casos, a reforma tributária, adotando alíquotas marginais moderadas, taxas de juros sendo mais determinadas pelo mercado e mais moderadas em termos reais, taxas de câmbio competitivas e, principalmente, a liberalização do comércio, das importações, do investimento estrangeiro direto, visando abrir essas economias que encontravam-se um pouco mais fechadas, em favor, muitas vezes, de interesses nacionais que dialogavam com esses regimes ditatoriais. E, claro, a privatização de empresas, né? O Estado abrindo mão de parte das suas competências, de parte do seu patrimônio, vamos chamar assim, institucional, em favor de uma possibilidade de se desonerar por um lado e por outro para gerar liquidez financeira capaz de pagar a dívida pública, né? E, claro, tudo isso dentro de um pano de fundo de ampla desregulamentação da economia, de supressão do papel do Estado como esse ente regulador geral. Para a gente compreender, portanto, que essa história da inserção capitalista das Américas no mundo, ela se dá dentro de um arco no qual, em larga medida, a existência de populismos reformistas foi suprimida pelos regimes de exceção, pelas ditaduras de extrema-direita ou de direita na região, que buscavam justamente uma maturidade econômica através do alinhamento a padrões de desenvolvimento estabelecidos pelos países centrais ou desenvolvidos, e essa tendência teve um razoável sucesso econômico, mas não resolveu problemas crônicos e estruturais que, quando a crise da dívida estoura nos anos 80, colocam toda a região em instabilidade. Instabilidade é essa que encontrou nos anos 90, o que até hoje a gente observa que tem um certo grau de predominância, que é o paradigma neoliberal, o paradigma do consenso de Washington, que buscou justamente acelerar essa inserção não mais através de reformas sociais ou reformas econômicas, como na década de 50 e 60 se preconizava, e nem a partir de uma inserção dirigida, de uma inserção de um desenvolvimento dependente, como na década de 70 e primeira metade da década de 80. A segunda metade da década de 80 e 90 são já uma época na qual se assiste um franco projeto de abertura econômica e de ampla permissividade, de amplo compactuar com o capital estrangeiro entrando de forma desregulamentada, visando desenvolver através da competitividade. O que nós sabemos que até hoje ainda é um enorme desafio para boa parte desses países. Essa inserção ainda é, mesmo depois de tantas tentativas e de tantas diversidades de modelos, profundamente dependente. Ok, pessoal, com isso eu encerro o conteúdo de hoje aqui. Agradeço muito a vocês pela parceria, pela presença, e tentei responder essa pergunta: qual foi o papel do capitalismo nessa história contemporânea das Américas? Tá? Com isso a gente vai encerrando essa aula aqui e vai na direção justamente de dar conta do nosso conteúdo da melhor forma possível. Falou, pessoal? Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, e eu fico à disposição de vocês. Tchau, tchau.